Salve bebês, tudo bom? Tudo bem com vocês? Como a gente não pode ter aula síncrona, aí eu vou deixar esse videozinho para a gente conversar então sobre esse nosso último assunto do ano, né? Para fechar com chave de ouro as nossas aulas de história, que é o iluminismo. Deixei um material para vocês lá, vocês acompanhem, tá? Porque o iluminismo vai ser um conjunto de ideias, né? Um conjunto de conceitos, definições, ideias, filosofia, economia, política, que vai moldar o mundo e a civilização ocidental como nós conhecemos hoje. O que vai dar as bases mais fortes do que nós temos hoje, por exemplo, como liberalismo, ou como as alternativas ao liberalismo, como o comunismo, o socialismo, o anarquismo, é o conjunto de ideias que surge lá no século XVII, entre o século XVII e o século XVIII, principalmente na França, né, que é conhecido como iluminismo. Por que iluminismo? Eles se chamavam iluministas, os filósofos daquele momento. Por quê? Porque eles defendiam que eles estavam trazendo luz à idade das trevas, essa idade obscura que seria a Idade Média. Hoje a gente sabe que a Idade Média não foi tão trevosa assim, né? Nada que tinha rímel escorrendo assim de tão trevoso. Não era bem assim. Mas naquele momento, até para se consolidarem, esses filósofos iluministas, então no final da Idade Moderna, eles se colocavam como a contraposição aos valores medievais e também aos valores da própria Idade Moderna que persistiram durante todos aqueles séculos, tá? Vamos dar uma olhada lá no material que eu deixei para vocês, esse conceito, então, do iluminismo como um movimento filosófico dos séculos 17 e 18, que defendeu a liberdade de expressão, não só de expressão, mas as liberdades e o fim do antigo regime. Próximo conceito, o que é o antigo regime? O antigo regime é esse Estado, né? É essa sociedade que é montada, que é moldada a partir do final da Idade Média, lá na Baixa Idade Média, quando a gente trabalhou a formação dos Estados Nacionais, vocês lembram? No final da Idade Média e durante a Idade Moderna. O que seria esse antigo regime? Um regime absolutista, ou seja, o absolutismo é a marca política, né? O rei governa total, o Estado sou eu, disse o Luís XIV, XV, eu nunca lembro qual dos Luíses foi isso agora na minha cabeça, ainda mais agora que eu estou meio atrapalhado das ideias, eu nunca lembro qual dos Luíses que disse isso, mas é a frase síntese do absolutismo, o Estado sou eu. Né? O que mais? O mercantilismo, intervenção total desse Estado absolutista na economia. Vocês lembram isso, né? É o Estado absolutista que define quem compra, quem vende, quanto produz, aonde e aonde faz tudo e qual o preço. Ou seja, né, é o Estado intervencionista. Tanto é que a gente chama o mercantilismo de pré-capitalismo, porque naquele momento nós não tínhamos a base do capitalismo, que é o quê? A liberdade de mercado, que vai ser uma das bandeiras dos filósofos iluministas. A teoria do direito divino dos reis, né? O rei é rei porque Deus assim o quer. Se você é contra o rei, querido, você é contra Deus, então, né? Sinto em dizer, mas teu futuro não vai ser muito legal. Aliança entre política e religião. De teoria do direito divino dos reis é o exemplo mais claro disso durante a Idade Moderna, né? Durante o Estado absolutista. O Estado absolutista tem uma aliança muito forte entre a política, entre o poder real e entre o poder religioso. E prisões por motivos políticos, prisões por motivos religiosos, ou seja, uma tentativa de controlar todo o pensamento da população, certo? Pensadores iluministas e suas ideias, o século XVIII é conhecido como o século das luzes, então, né, eles se tomam por isso, a autoestima desses caras não era pouca. O John Locke é um dos caras fantásticos desse período iluminista, ele é um inglês, nascido em 1632, e ele vai acompanhar todas as modificações que vão acontecer na Inglaterra durante os eventos que a gente chama de Revolução Gloriosa, né? A Revolução Inglesa em 1688, que é a primeira revolução burguesa. Antes, preste atenção nisso,
Antes mesmo da Revolução Francesa, antes mesmo da independência dos Estados Unidos, na Inglaterra em 1688, a burguesia se rebelou, derrubou um rei, decapitou um rei, tá? E estabeleceu o seu poder através do parlamento. Tá? A Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista, de alguma forma ali, a gênese disso ainda está mais lá atrás, ainda, né, com as cartas, enfim, né? Mas a Inglaterra, a partir de 1688, se torna uma monarquia parlamentarista, em que o parlamento governa de verdade, o rei reina, mas ele não governa. Lembrem-se disso, tá? Então, o John Locke acompanha tudo isso, ele vivencia, ele participa e ele vai buscar nesses ideários da burguesia as bases do pensamento que a gente vai conhecer como liberalismo, né? Liberalismo vem de liberdade, e essa liberdade é principalmente a liberdade econômica. Entretanto, né, que agora a gente tem esse papinho de sou conservador nos costumes e liberal na economia. Desculpa, mas você é conservador então, porque o liberal, ele era liberal em todos os sentidos, na sua gênese iluminista. Esse cara está buscando liberdade de expressão, ele não quer ser preso por expor as suas ideias, ele quer liberdade de mercado, ele não quer o Estado mercantilista intervindo na economia. Tá? Ele quer liberdade religiosa, ele quer que parem as perseguições, né? Que nós tínhamos isso. Sobe um rei protestante, persegue os católicos. Sobe um rei católico, persegue os protestantes. Eles não querem isso. Eles querem separação de Estado e Igreja. Né? A Igreja que fique lá com a questão espiritual e o Estado que dê conta das questões sociais, políticas e econômicas que a sociedade tanto precisa. E quando a gente fala a sociedade tanto precisa, nós estamos falando do discurso burguês. Lembram que no final da Idade Média nós temos aí o surgimento, né, dos burgos, em que esses caras dominam o comércio, eles vão se tornar uma elite econômica. Os valores burgueses, eles se chocam com os valores medievais e que vão permanecer muitos desses valores durante a Idade Moderna, e todas essas revoluções que a gente vai ter a partir do século XVII, que sejam as revoluções inglesas, a independência norte-americana, a própria Revolução Francesa como marco principal, são revoluções a partir do pensamento dessa classe que surge, que é a burguesia. Tá bom? O pai do liberalismo, então, né, o John Locke, colocava que os governados têm todo o direito de se rebelar contra um governo que não os atende. Aí a gente vê uma questão interessante no John Locke, né? A legitimidade da revolta. Né? Algo que hoje a gente coloca muito como, não, mas eles estão fazendo baderna. Galera, desculpe, mas os caras derrubaram o rei e cortaram o pescoço dele. Por quê? Porque eles achavam que esse governo não os atendia, eles buscaram o diálogo, o governo não dialogou, eles foram lá e tomaram as coisas pelas armas, tá? A burguesia precisa estar livre para comandar a economia, sem a intervenção direta do governo. Isso é a base do liberalismo, a não intervenção estatal na economia. O deixa fazer, deixa estar, né, que o mercado se autorregularia. Nós estamos falando aqui em século XVII, nós estamos falando aqui em século XVIII. Nós não temos nesse momento as grandes corporações internacionais que nós temos hoje, em que há necessidade de certa regulamentação. Nós estamos falando aqui de pequenos comércios, pequenas indústrias surgindo, né? Um movimento, uma economia industrial, mas basicamente uma economia muito comercial nesse momento. Né? A Inglaterra passando pela Revolução Industrial, a economia industrial tomando conta, né? Mas internacionalmente ainda uma economia muito voltada ao comércio, certo? Na Inglaterra, o fato da burguesia ter assumido o comando do parlamento levou ao progresso do país, que ainda no século XVIII se industrializou. Isso é uma verdade inquestionável na questão, no que a gente pode ver de avanços econômicos, né? A Inglaterra, a partir do século XVIII, ela vai se tornar a grande potência internacional, a grande potência planetária. A Revolução Industrial, capitaneada pela burguesia inglesa, que toma o poder a partir de 1688, vai permitir
que esses ideais burgueses se estabeleçam concretamente, né, com uma economia livre, uma busca de mercados internacionais. Então a Inglaterra vai começar um movimento imperialista de conquista impressionante. No final do século XIX, o Império Inglês era o império em que o sol nunca se põe. Por quê? Porque sempre havia sol sobre algum território pertencente à Inglaterra, de tão grande que ele era, né? Ia lá do Canadá até a Austrália, né, dando giro, metade da África, enfim. Começa tudo isso no século XVIII, né, com a ascensão da burguesia como classe dominante dentro da sociedade inglesa. Voltaire, o filósofo burguês, né? Voltaire gostava de dizer que eu posso não concordar com o que você pensa, mas defenderei até a morte seu direito de expressar as suas ideias. A livre expressão, o poder falar, o poder se expressar. Vocês que são da geração Facebook, Twitter, né, Instagram, redes sociais, enfim, vocês não têm a noção do que é um controle sobre o direito de expressão. Não tem noção do que é assim, tu vai falar alguma coisa no rádio, mas antes o que tu vai falar vai ter que passar por um crivo, por uma censura, né? E o Voltaire coloca exatamente isso. Eu posso não concordar com o que tu vai falar, mas eu te defendo até a morte pelo direito de tu falar o que tu pensa, né? A liberdade de pensamento e a liberdade de expressar esse pensamento através de palavras faladas ou escritas, enfim. Grande defensor da liberdade de expressão religiosa, econômica, política, o Voltaire era o cara das liberdades. Um governante deve ser esclarecido. Pode ser um monarca, mas ele não deve ser absolutista. O Voltaire não era um republicano, não era um cara totalmente contra a monarquia. Ele dizia que na Inglaterra era interessante, porque lá o rei, apesar de ter pouco poder, ele era esclarecido, porque ele não tinha como lutar contra o parlamento. Ele tinha que ser esclarecido. O que é ser esclarecido nesse momento? Ser liberal. Estar atento às liberdades individuais, às liberdades civis, enfim, tudo isso que os iluministas defendiam. O Montesquieu é o cara da política, tá? A base do nosso Estado moderno, aqui do nosso Estado contemporâneo, né, nosso Estado de direito que nós vivemos hoje, está nas teorias do Montesquieu, principalmente a divisão do Estado em 3 poderes de igual magnitude. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá? Isso quebra com a tradição absolutista em que o Estado todo estava nas mãos do rei. O rei personificava o Estado. O que o Montesquieu está dizendo é o seguinte: para esse Estado ter uma boa gestão, ele tem que ter 3 poderes. O poder executivo, que seria quem vai administrar esse Estado. O poder legislativo, que é quem vai fazer as leis, né, as leis que vão servir ao cidadão da melhor forma. E o poder judiciário, que é quem vai julgar se essas leis estão sendo cumpridas ou não. E esses 3 poderes têm igual força. Tá? Essa é a base do Estado moderno, essa é a base dos Estados que nós temos hoje praticamente o mundo inteiro. Né? A democracia ocidental é feita hoje pela divisão dos poderes de maneira equilibrada. Cada vez que algum desses poderes se sobrepõe ao outro, a gente tem, né, um grande temor na força, como diria em Star Wars, né? A gente tem um desequilíbrio nos poderes e isso geralmente causa algum tipo de transtorno estatal, como uma ditadura, por exemplo. Defensor da instalação da República com eleições presidenciais em países pequenos. Interessante que o primeiro lugar em que as ideias... Isso é o João brigando. O primeiro lugar em que as ideias do Montesquieu vão virar realidade é na independência dos Estados Unidos da América, lá em 4 de julho de 1776, quando tu tem uma república com um presidente eleito pelo voto, indireto, mas é pelo voto, não é universal, é só masculino, é censitário, né? Mas enfim, eleito pelo voto, e com o Estado dividido em 3 poderes de igual força, tá? Então, o Montesquieu é o cara que vai dar essa base toda para o Estado democrático que nós vivemos hoje. Adam Smith, mais um dos pais do liberalismo econômico,
Aí é uma questão interessante, galera. A galera hoje quer dizer que é liberal e tal. Mas o que tu leu? Eu li o Mises. Cara, vai lá e lê primeiro o Adam Smith. Se tu não entender o Adam Smith, tu não vai entender ninguém que vem depois dele, inclusive o Karl Marx. Por quê? O Karl Marx, que é o cara que vai montar toda a filosofia econômica que a gente conhece hoje por marxismo, ele vai fazer toda a sua crítica, uma boa parte da sua crítica, sobre o liberalismo e sobre principalmente as ideias do Adam Smith, tá? O Adam Smith então pregava o fim de qualquer intervenção estatal, o governo intervindo o mínimo possível na economia, né? O deixa fazer, o deixa passar, algo que lá no século XVIII tinha total entendimento, mas que hoje, como eu já falei para vocês, dentro de uma estrutura financeira, monetária como nós temos hoje, não cabe mais isso, né? E suas ideias liberais vão ser as grandes inspiradoras, né, da questão econômica das revoluções burguesas, certo? Principalmente a Revolução Francesa. Aí sai uma questão interessante. Está sendo produzido muito conhecimento. Todo mundo está produzindo muita coisa. Estão estudando, estão trabalhando, estão pensando. Tu tem grupos de estudo, tu tem grupos de debate, tu tem grupos de leitura, inclusive para os analfabetos, em que tu junta uma galera e tu vai lá e tu lê um artigo e depois tu discute, né? Isso é efervescendo. Essas reuniões geralmente entrava a polícia do rei, né? Entravam os mosqueteiros, por exemplo, do rei, e terminavam com tudo a golpe de porrete e de sabre nas costas. Mas está sendo produzido muito conhecimento. E aí dois caras, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert, o meu francês é uma maravilha, vão buscar sintetizar e organizar todo esse conhecimento em publicações. Isso é o João berrando demais. Em publicações. E eles vão ser os caras que a gente chama de os enciclopedistas. Eles vão ser os caras que vão criar a enciclopédia. É a avó do Google. Trisavó do Google, vamos dizer assim. Eu e os pais de vocês, lá final da década de 80, começo da década de 90, quando nós tínhamos que pesquisar alguma coisa, nós íamos para uma biblioteca, né, biblioteca pública, geralmente, porque nem nós não tínhamos grana para comprar as enciclopédias porque elas eram muito caras. Então tu ia na biblioteca pública e lá tinha a Barça, a Larousse, a Tesouro da Juventude, tinha N enciclopédias que eram volumes grossos, encadernados, aquilo lindo, e ali estava sintetizado basicamente todo o conhecimento produzido pela humanidade até então. Todos os conceitos e pequenas explicações sobre determinados assuntos, né? Quem começa com essa proposta, que é uma proposta bem, né, megalomaníaca, vai ser o Diderot e o d'Alembert, que vão então utilizar essa publicação para difundir os ideais iluministas e vão ter essas enciclopédias, esses pequenos volumes que eles vão lançando, circulando de forma clandestina por causa da perseguição absolutista. Uma instituição que vai ter um papel fundamental na divulgação desses ideais iluministas vai ser a maçonaria, galera. Essa sociedade secreta, hoje é a sociedade secreta mais pública que existe, mas essa sociedade secreta, então, lá nas suas reuniões e tal, vai difundir esses ideais e essa produção intelectual dos iluministas, tá? Isaac Newton, inglês, século 17 até o século 18, a galera grita aqui em casa, vocês podem ver, né? O Newton deu continuidade aos estudos do Galileu, lembra que vocês trabalharam o Galileu lá no Renascimento, né? E ampliou os conhecimentos em física, né? E foi um grande filósofo. Aí é aquilo que eu digo para vocês sempre. Matemática, física, é pura filosofia, tá? É pura filosofia. Para você entender bem a matemática, para você ser um matemático, você tem que ser um grande filósofo, porque tu precisa abstrair, né, e pensar nos mecanismos, nas fórmulas que governam o mundo. Então, geralmente, os grandes físicos e os grandes matemáticos foram grandes filósofos. E um dos exemplos clássicos disso é o Isaac Newton, tá? O iluminismo, como eu disse para vocês, vai ser, antes de mais nada, um movimento da burguesia. Mas sempre há alguma exceção,
como, por exemplo, e é a grande exceção, que é o Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712 e morto em 1778. Os filósofos da natureza, da educação, da razão, Rousseau vai escrever sobre tudo. Livro principal, Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. A existência da propriedade privada é a culpada pelas guerras e misérias humanas. Ou seja, é a propriedade privada, olha isso, ele não é um socialista, tá? João tá batendo, meu filho, o pai tá dando aula, agora o papai não pode. Sei lá, vi. O homem nasce bom, tá? Mas a sociedade o corrompe. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A teoria do bom selvagem. Algo muito revolucionário para a época. E também o contrato social. Os homens se terminariam uns aos outros, o que vai gestar a humanidade para que ela permaneça, que ela sobreviva e que ela avance, é o contrato social. São esses pequenos contratos que se fazem internamente dentro da sociedade para que essa sociedade se manter ordeira, né, e progredindo, certo? Com eleições sem distinção das classes sociais, era uma das bandeiras do Rousseau. Na educação, o Rousseau foi também extremamente revolucionário. As mulheres seriam boas educadoras, por conta que ele busca lá na maternidade. Isso para nós hoje é extremamente machista, mas para aquela época era algo que já minimamente acontecia, mas os grandes professores eram homens, né? As grandes faculdades, as grandes universidades eram majoritariamente masculinas, e o Rousseau pega assim, não, as mulheres vão ser boas educadoras, porque elas educam os filhos em casa, elas devem se instruir para introduzir as crianças no mundo das letras, enfim. A educação deve ser conduzida com amor, tá? Beijo para vocês. Pais devem cuidar de seus filhos com atenção e proximidade. Ai, senhor, mas isso é claro. Não era assim, galera. Não era assim. A família, como nós conhecemos hoje, essa coisa assim da maternidade, da paternidade, do núcleo familiar, isso é uma invenção da burguesia, lá no século XVIII. A família era algo diferenciado, era diferente do que nós temos hoje. Essa coisa do amor do pai, não. A infância é algo, nossa, criado no século XX. Né? A criança é um pequeno adulto e deve ser educada como tal. Né? Se ratear muito, ela vai presa. Se ratear muito, ela toma uma bufetada. É isso? A questão dos pais trabalharem, cuidarem, zelarem pelos seus filhos, do amor paterno, essa coisa toda, né, desse formato assim da família, a mulher, a rainha do lar, o homem, é algo muito ligado às revoluções burguesas. Valorização dos sentimentos, do lúdico nas escolas. O lúdico, o aprender brincando, né? Não aquele aprender como era até então, né? E foi até o século XX, as pessoas não ouviram o Rousseau e permaneceram naquele sistema de tomar reguada nas mãos, né? Mas o Rousseau vai ser um cara que vai inaugurar esse pensamento, mais esse questionamento. Será mesmo que a gente precisa educar assim? Ou a gente pode educar com amor? Ou os pais devem cuidar dos seus filhos? Né? Ele vai questionar, ele vai colocar, vai dar esse estalinho lá no século XVIII, tá? Consequências do iluminismo. As revoluções burguesas são as principais consequências. Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e inclusive revoltas aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, né, de 1789, que vai trazer ideais iluministas lá nuclearmente lá para Minas Gerais. Tu vai ter algumas revoluções liberais, inclusive a Revolução Farroupilha, que é aquele liberalismo peronomútil, né? Um liberalismo muito adaptado às condições aqui do Brasil, como a gente bem viu no vídeo com a professora Capovilla, né? Então, as ideias iluministas vão se alastrar pelo mundo, né? E até mesmo as monarquias vão ter que se mexer e se modificar para não serem arrastadas pela onda de revoluções liberais. Vai surgir, por exemplo, as monarquias esclarecidas, né? Com medo dessas revoltas, alguns governantes começam a realizar algumas reformas nos seus estados, dando aí, né, uma outra cara, tirando aquele ranço absolutista, instituindo um parlamento, mesmo que se fosse um parlamento, né, sem muita força, enfim,
fazem algumas reformas, mas nem muito, né, não vai ter muito sucesso para evitar, né, para frustrar as revoluções burguesas. Mais cedo ou mais tarde, elas vão acontecer na Europa, principalmente no decorrer do século XIX. Tá bom, meus bebês? Vou deixar lá no Classroom esse vídeo, tá bom? Vou deixar lá o link para vocês, ou o próprio vídeo mesmo, e vou deixar algum material também para vocês terem, para estudarem amanhã, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.